nome de Jesus. Uma coisa que o Senhor nos ensinou, que Ele nos salva pela sua graça, sempre, sempre, sempre. Às vezes nós, evangélicos, sem nenhuma maldade, costumamos dizer que a Velho Testamento, ou a Velha Aliança, quando os animais morriam por nós, de maneira simbólica, e o Novo Testamento, a Nova Aliança, quando Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que no Velho Testamento era o período da lei, e agora nós estamos no período da graça. Para falar a verdade, sempre foi pela graça, nunca foi pela lei. Por exemplo, o que Abraão estava fazendo em Ur dos Caldeus, quando Deus invadiu a sua vida e disse: te engrandecerei o nome. Do ponto de vista de conhecer a Deus e ser salvo, Abraão não estava fazendo nada. O que Abraão estava dizendo quando Deus disse que ele teria filho com Sara e que a sua descendência seria numerosa como as estrelas, os grãos de areia? Ele não estava fazendo nada. O que Abraão estava fazendo quando Deus disse que a sua descendência seria herdeira da terra de Canaã? Não estava fazendo nada para merecer as bênçãos de Deus, não estava orando, não estava jejuando, não estava fazendo nada. O que Abraão estava fazendo quando Deus disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem? Não estava fazendo nada. O que Abraão estava fazendo quando Deus disse: em ti, pela sua descendência, principalmente pela Bíblia e também exclusivamente pela salvação do Senhor Jesus? Deus disse: em ti, aqui está implícito Jesus, abençoarei todos os povos da terra. Abraão não estava fazendo nada. A salvação é pela graça, e tudo que Deus tem para nos dar é pela graça desde os dias de Abraão. O que Isaac estava fazendo? Quando Deus disse que ele ia nascer e existir, e por 25 anos ele não existia, ele não tinha nascido. Estava ele orando, jejuando, buscando a Deus, ele não tinha feito nada. Deus disse que ele nasceria. O que Isaac estava fazendo quando, à semelhança de Abraão, Deus invadiu a sua vida e repetiu as mesmas promessas: a sua descendência será numerosa, conquistará a terra de Canaã, em ti serão benditos todos os povos da terra. Isaac não estava fazendo nada. O que Jacó estava fazendo quando ele fugia do seu irmão, estava fazendo do ponto de vista de conhecer a Deus, merecer Deus e ser salvo. Quando ele fugia do seu irmão, e sem mais nem menos, Deus invade a sua vida e ele tem o sonho da escada, anjos descendo, anjos subindo. Tem muitas crianças chegando, alguém pode orientar para a sala das crianças e também, se for o caso, o berçário. E o que Jacó estava fazendo quando Deus invade a sua vida com um sonho e ele vê os anjos e o Senhor aparece para ele e repete as mesmas coisas: em ti serão benditos todos os povos da terra, e se cumpre em Jesus. A palavra do Senhor mostra, desde o período da lei, que as pessoas foram salvas pela graça. Ninguém foi salvo por outra coisa, porque ninguém consegue salvar a si mesmo. É Deus que invade, perdoa, salva, ouve as orações, faz milagres, nos dá o Espírito Santo. O que Moisés estava fazendo lá no deserto, 40 anos, fugindo do Egito, porque era um assassino foragido, essa aqui é a verdade. Do ponto de vista do Egito, ele podia ser morto, porque ele, como hebreu, tinha matado um egípcio, então ele era um assassino foragido, isso que é a verdade. E o que ele estava fazendo quando a sarça ardia e não se consumia? Deus fala com ele: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
Pega essa vara, joga no chão. O que ele estava fazendo? Ele estava orando, jejuando, não estava fazendo nada. Joga essa vara no chão, virou serpente, pega a serpente, virou vara, põe a mão aqui no peito, estava leprosa, põe de novo, não estava mais. E você vai lá olhar, falar com o faraó, assim, assim, assim. O que ele estava fazendo? Nada. Deus invadiu a vida de Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. E eu posso continuar, e eu vou dar só mais um exemplo. O que Davi estava fazendo, quando Deus fala com Samuel, e Samuel vai na casa dele, e diz que ele é o futuro rei de Israel, unge com óleo, na mesma hora ele é cheio do Espírito Santo, passa a ter uma força, uma ousadia inexplicável, espiritual. Davi não estava fazendo nada. Que ele era um adorador, ele era, que ele tocava harpa sim, que ele buscava Deus sim, mas ele não estava fazendo nada para ser cheio do Espírito Santo e rei de Israel. A Bíblia é cheia de exemplos que é pela graça. Nunca foi por outra forma. Não tem ninguém que consegue se orgulhar diante de Deus. Eu me salvei pela lei. Eu estava fazendo isso, por isso agora eu estou no paraíso. Não existe essa pessoa. Todos foram salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, como outrora simbolizada e depois mais claramente revelada. Então o Senhor fez uma aliança com o povo de Israel, fora ter feito aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 19, ali no deserto, Deus já tinha tirado, o maná já estava caindo, a coluna de fogo estava lá, a nuvem estava lá. Então Deus fez uma aliança chamada Aliança do Monte Sinai. O Senhor disse para os judeus, quando ele começa a dar a lei: tirei vocês do Egito com asas de águia. Deus tirou, conforme ele havia dito. Ele manifestou o seu poder, ele manifestou a sua graça, ele tirou. Ele abriu o mar vermelho, ele mandou o maná. Foi Deus operando. Agora eles não podiam dizer não conheço a Deus, porque Deus havia invadido a vida dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, como ele havia invadido a vida de Abraão, Isaque, Jacó e de Moisés. Deus havia invadido. Aí o Senhor disse: eu os tirei do Egito com asas de águia. Se agora vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, ou seja, vocês me conhecem, vocês andarão comigo, vocês terão uma aliança comigo, vocês não serão idólatras, não invocarão demônios e muitas outras coisas ruins das culturas aí sem Deus. Se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão um povo peculiar, especial, particular, porque seria a única etnia do mundo com conhecimento de Deus, enquanto as outras seriam idólatras. Vocês serão uma nação santa e um reino de sacerdotes, pois de Israel o reino, o conhecimento de Deus invadiria todos os povos e todas as nações. Deus fez essa aliança, chamada Aliança do Monte Sinai. Em princípio, essa aliança, em princípio, é impossível do homem fazer a sua parte. Deus deu a lei. Do ponto de vista cerimonial, os sacrifícios e tudo mais, não precisa mais. Jesus morreu pelos nossos pecados, ele foi simbolizado e ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os princípios morais da lei não foram anulados. Não matarás é mandamento até hoje. Não darás falso testemunho é mandamento até hoje. Não dar falso testemunho é igual não minta. Ser honesto é expectativa do Senhor até hoje. Não cobiçar as coisas do próximo está em pé. E o Senhor Jesus disse que está em pé. Não é que tinha um período da lei e agora não tem valor nenhum. Não, toda a moralidade da lei está em pé. O Senhor Jesus e o apóstolo Tiago nos ensinaram que se amar a Deus, o primeiro mandamento de todo o nosso coração, e o próximo como a nós mesmos, nós cumpriremos toda a moralidade da lei. A moralidade da lei está em pé, não foi abolida. Quando Deus fez a aliança do Monte Sinai, estava lá toda a moralidade da lei que ninguém consegue cumprir porque somos pecadores.
Será que Deus deu a lei para salvar alguém? Se nós pecadores e eles pecadores não tínhamos aquela moralidade e nem temos aquela moralidade perfeitamente, será que Deus está esperando que alguém seja salvo pela lei? Será que Deus diz que no período da lei ninguém pode ser salvo e só vai ser salvo a partir de Jesus? Claro que não. A própria lei de Moisés indicou que a moralidade era alta demais, por isso todos são pecadores, mas tinha uma possibilidade. Quem é que deu o tabernáculo com todos os objetos? Deus. Quem determinou que tinha o Santo dos Santos e a cortina indicava que Deus Santo está separado dos pecadores? Foi Deus. Quem que deu o altar do sacrifício? Foi Deus. Quem que especificou os sacrifícios? Deus. Quem disse que o sacerdote era de Arão e da sua descendência? Foi Deus. Quem deu os sacrifícios? Deus. Quem deu o tabernáculo? Deus. Quem deu o sacerdócio? Deus. A pessoa, à luz daquela moralidade impossível, nós não somos santos como Deus é santo, ele podia reconhecer que era pecador, o inocente animal morria, o sangue, simbolizando Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue era espargido no altar, no ano, uma vez no ano, quer dizer, um dia no ano, por 2 vezes, no dia nacional da expiação, o sangue era aspergido sobre a arca e na frente da arca, normalmente somente no altar do sacrifício, de tal maneira que ao se arrependerem, e o inocente animal morria no lugar do pecador, e o sangue era aspergido, significando os pecados estão perdoados, Deus perdoava e salvava pessoas pela graça desde os tempos da lei. Ninguém nunca cumpriu perfeitamente a lei, sempre foi pela graça. E assim o Senhor indicou que ele salvava pela graça, e ele salvaria pela graça pessoas de todos os povos, como simbolizado no sacrifício dos animais, porque o Senhor Jesus se tornaria homem e morreria pela humanidade, para que nele nós fôssemos perdoados e salvos. O que o Senhor indicou e deixou bem claro, que nós éramos escravos da nossa condição espiritual. Nós éramos escravos da nossa corrupção interior, do nosso pecado. E nós não conseguimos nos libertar dessa condição pecaminosa. Deus é santo e nós somos pecadores. E nós não tínhamos solução. Em nenhuma cultura do mundo e nenhuma religião do mundo tinha solução. Os judeus também não tinham solução, era pela graça de Deus, mas por falta de entendimento, muitos judeus presumiram: se eu cumprir a lei, eu serei salvo. Bom, isso é bonito só na teoria, porque na prática ninguém cumpria a lei, ninguém atingia aquela moralidade na perfeição. Então, nas culturas do mundo, não tinha solução. Alguns judeus achavam que tinha solução, caso cumprisse a lei, solução só teórica, porque na prática ninguém cumpria, e assim eles viviam pensando: eu posso me libertar da minha condição espiritual de pecado. Deus é santo, eu sou impuro. Deus é santo e eu sou pecador, tem esse caminho, aquele caminho, aquele outro caminho. Nenhum desses caminhos resolviam e resolvem, nem mesmo o caminho de cumprir toda a lei. O apóstolo Paulo chama essa expectativa de tentar resolver o problema, ele chama de rudimento do mundo. Todas as culturas têm uma convicção de que eu vou resolver o problema, eu vou me salvar, eu vou me iluminar, eu vou ter eternidade, eu vou conhecer Deus, eu vou ser perfeito. E nós sabemos que essas convicções religiosas, esotéricas, filosóficas ou o que for, não leva ninguém à perfeição. E cumprir a lei também não leva ninguém à perfeição.
O apóstolo Paulo chama isso de rudimento do mundo. E ele também diz que nós éramos escravos dessa condição. Nós não tínhamos solução. A solução tinha que vir de Deus. Aí quando nós lemos a Bíblia, Abraão é salvo, mas a solução veio de Deus. Isaac é salvo, mas a solução veio de Deus. Jacó é salvo, veio de Deus. Moisés, que era um foragido assassino, veio de Deus. A solução sempre vem de Deus, segundo a sua graça, que simbolizava o Senhor Jesus, e aí Deus passa a falar claramente de Jesus por meio dos profetas inúmeras vezes. Então o Senhor Jesus vem. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele vem da Trindade. Ele é eterno, ele é preexistente. Porque ele é eterno, a palavra do Senhor mostra Jesus aparecendo várias vezes no Velho Testamento. Jesus não passou a existir quando nasceu. O apóstolo Paulo, falando disso em 1 Coríntios 10, diz que a rocha que os acompanhava era Cristo. Quando Moisés bate naquela rocha que simbolizava Jesus, a água da vida, ele nem pôde entrar na terra prometida. A presença de Deus que os acompanhava, porque Deus é trino, ali estava Jesus. O anjo do Senhor, que aparece várias vezes no Velho Testamento e é chamado do próprio Senhor, é Jesus eterno, que não havia ainda se tornado homem. De tal maneira que essas pessoas salvas pela graça conheceram Jesus antes de se tornar homem e creram nele. Você quer saber? Quando o Natal chega, uma das passagens mais impressionantes é que os magos do Oriente, não judeus, porque eles perguntam sobre Jesus, falando eles não perguntam aonde está o nosso rei. Porque se eles perguntassem onde está o nosso rei, estava implícito que eles eram judeus. Eles perguntaram onde está o rei dos judeus, porque nós vimos a estrela, nós vimos o sinal. Pessoas não judias, também pelas escrituras, que estavam espalhadas pelas sinagogas ao redor do mundo antigo, também esperavam a vinda do Messias. E os magos do Oriente criam em Jesus. Quando ele era pequenininho ainda, um bebezinho, foram lá adorá-lo. Talvez tivesse 1, 2 anos, talvez tivesse alguns meses, já que demorava alguns meses viajando do Oriente. Se saíram de um ponto bem distante da Babilônia, 3, 4 meses de viagem. Se saíram do Iêmen, como alguns pensam, 3, 4 meses de viagem. Jesus era bebê ainda, eles se prostraram e adoraram, porque eles sabiam quem havia se tornado o homem. Deus indicou nas Escrituras que a salvação seria pela graça de Deus em Cristo Jesus, e muitos creram antes dele nascer. Para alguns ele apareceu como o anjo do Senhor. E os magos do Oriente conheceram Jesus pelas Escrituras. Eles sabiam muito das Escrituras. Por exemplo, quando perguntaram para eles onde que ele vai nascer, eles sabiam. Vai nascer em Belém. Tinha que conhecer o profeta Miqueias para saber isso. Para saber que o Eterno se tornaria homem da descendência de Davi, da tribo de Judá, e nasceria em Belém da Judeia. Eles conheciam as Escrituras, e eles conheciam quem era aquele bebê. Eles se prostraram e adoraram, e assim Deus vinha salvando pela graça de Deus em Cristo Jesus, quando Jesus nem havia se tornado homem ainda, ou quando era bebezinho ainda. Mas a palavra do Senhor diz que no tempo de Deus, Deus tem um calendário, nós não sabemos muito disso, mas nós temos o suficiente. A palavra de Deus deixa bem claro. Eu vou falar à luz das Escrituras, algumas pessoas pensam diferente, mas eu estou citando aqui Bíblia. O apóstolo Pedro diz que essa realidade aqui está entesourada para o fogo.
O apóstolo Pedro disse que essa era vai passar, e a Bíblia diz que vai passar inúmeras vezes. A Bíblia diz até que passarão céu e terra. E o livro de Apocalipse diz que este primeiro céu, onde você vê o sol e a lua e as estrelas, esse primeiro céu vai passar. A palavra do Senhor nos faz pensar no final de Ageu, no final de Isaías, no final de Hebreus e no final de Apocalipse, que esta era vai passar e essa realidade cósmica vai passar, e Deus trará à existência novo céu e nova terra. Essa era vai passar. E a palavra de Deus diz também que quando Jesus nasceu, ele nasceu na plenitude dos tempos. Por mais que teve séculos e séculos passados até Jesus nascer, quando ele nasceu, a Bíblia chama isso de plenitude dos tempos. Da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, a Bíblia chama isso de fim dos tempos. Nós estamos há 2000 anos no fim dos tempos. Se você lembrar os milhares e milhares de anos antes de Jesus nascer, 2000 anos não é nada perto essa eternidade passada. Quando Jesus nasce, é plenitude dos tempos. Quando ele voltar, é plenitude do reino dos Deus. Da primeira vinda à segunda vinda, este é o fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos, quando Deus derrama do Espírito Santo sobre a igreja. Nós não sabemos muito do calendário de Deus, mas nós sabemos a plenitude. Nós sabemos a plenitude do reino, que é na segunda vinda, e nós sabemos que entre a primeira vinda e a segunda vinda é plenitude dos tempos. É fim de tempos, é o fim dos tempos. Agora, nós podemos dizer que nós estamos no fim dos tempos, porque tem dois sinais significativos. Quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, como testemunha às etnias lá no grego, então virá o fim. O evangelho está chegando em todos os povos, em todas as línguas, na nossa geração, pela primeira vez na história. Quando o profeta Joel fala do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, e que o sol escurecerá, a lua em sangue e tudo mais, de repente ele muda de assunto. De repente ele passa a falar da guerra do Armagedon. Aí quando Zacarias 14 fala da guerra do Armagedon, Israel tem que estar lá na terra, porque ele tem que estar lá na terra muito odiado e cercado. Faz 72 anos que Israel está de novo na terra. Nesse momento, eu queria deixar bem claro, independe de opiniões. Tem gente que ama Israel, tem gente que não ama Israel. Tem gente que justifica todas as ações de Israel, e tem gente que vê Israel injustiça para cá e para lá. Independente de você ama ou odeia, acha certo ou acha errado, é um fato histórico. Israel está há 72 anos de volta na terra. Para pensar. Anos 70 do primeiro século, Israel é espalhado. 1948, passa muitos séculos. Passa 15 séculos, então passa 19 séculos, 18 séculos, vamos arredondar um pouco mais, passa 18 séculos e Israel está de volta na terra. Qual a importância disso à luz das profecias? Criou-se as condições de Israel ser cercado, guerra do Armagedon, no finalzinho da grande tribulação. Porque Israel está de volta e o evangelho está chegando em todas as línguas, nós estamos no fim do fim. Mas quando Jesus voltou, eu costumo dizer que um dos sinais da volta de Jesus é que eu estou falando que Jesus está voltando. Se você tem uma pessoa que não é paranoico com a volta de Jesus, sou eu. Se tem uma pessoa que não vive assim, a nova ordem mundial está chegando, aquele código lá é o anticristo, aquele ali é o anticristo. Se tem uma pessoa que não é paranoico com escatologia, sou eu. Se tem uma pessoa que é pé no chão, sou eu. Se tem uma pessoa que é racional, sou eu. Se tem uma pessoa que não está falando que o anticristo está aqui, está ali, sou eu. Se tem uma pessoa que está falando, nós estamos no fim do fim, sou eu.
Esse é o grande sinal da volta de Jesus que eu estou falando isso. Porque é tão claro, é tão evidente, que nós precisamos saber que nós estamos no fim do fim. Não é tempo de desviar, não é tempo de não ler a Bíblia, não é tempo de não orar, não é tempo de não esperar, não é tempo de não andar com Deus, porque nós estamos no fim do fim. Os sinais do fim estão aí. Israel de novo na terra e o evangelho chegando a todos os povos, em todas as línguas. Jesus disse, então virá o fim. O fim é diferente de princípio das dores. Jesus disse, quando o evangelho chegar em todas as etnias, e a gente não sabe por quanto tempo ficará lá, quantos converterão de cada etnia, só Deus sabe isso, mas pela primeira vez na história está chegando em todos os povos, em todas as línguas. Então estamos no fim do fim. Mas voltando ao nosso assunto, na plenitude dos tempos, os rudimentos do mundo não resolviam, as religiões, as convicções religiosas não resolviam. Ser salvo pela lei não resolvia, e Deus nunca disse que ia resolver. Quando Deus deu o tabernáculo, sacrifícios e o sacerdote, Deus estava indicando que era pela graça. Você se arrepende, o inocente animal morre, você realmente está arrependido, você realmente tem o Senhor como Senhor de sua vida, o sacerdote intercedia, o sangue cobria os seus pecados e a pessoa era salva. Deus já estava indicando que era pela graça. E na plenitude dos tempos, depois de ter indicado, simbolizado e profetizado, o Senhor Jesus torna-se homem para ser o imaculado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para nos libertar do quê? Da lei. Da lei no sentido que nós não a cumprimos, porque éramos pecadores, e nós ainda não a cumprimos plenamente. Quando a 7ª trombeta tocar, nós seremos como Ele é, nós seremos transformados. Mas nós continuamos andando com o Senhor, crendo na sua graça em Cristo Jesus, tendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, aquele que nos purifica de todo o pecado. Ele tornou-se homem para nos resgatar da lei, que é um outro jeito de dizer de nossa incapacidade de ter aquela moralidade, de nossa capacidade de sermos santos, de nossa incapacidade de cumpri-la. Ele tornou-se homem para nos libertar da nossa condição espiritual de corrupção e de pecado. Nesse sentido, éramos escravos do pecado, porque nós éramos escravos dessa condição espiritual, mas em Cristo Jesus somos libertos, porque Ele perdoa todos os nossos pecados. Uma maneira bíblica de falar, e eu quero explicar porque nem todos entendem, a palavra redenção significa libertação. Lá no Império Romano, lá estavam os escravos, e o escravo não tinha poder, não tinha autoridade, não tinha direito, não tinha nada. O redimido era aquele escravo que alguém gostava muito dele por qualquer motivo, ia no mercado e comprava o escravo quando ele estava sendo vendido, ou negociava com o dono do escravo. Quanto você quer aí por esse escravo? E negociava o preço, pagava o preço. Agora esse escravo tinha mudado de senhor, ele não era mais escravo daquele lá, ele era escravo desse que o comprou. E esse que o comprou dizia, agora você está livre. Isso é redenção. Quando ele era comprado para ser colocado livre. Nós éramos escravos da nossa condição espiritual. Jesus era bendito, sem pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gálatas 3, ele se fez maldito em nosso lugar, morreu naquela cruz, para que nós fôssemos tão benditos como Abraão, segundo a graça de Deus, quando todos os nossos pecados são perdoados. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos.
Ele tomou o nosso lugar para dizer: comprei vocês com o meu sangue. E a palavra de Deus diz, usando a metáfora da libertação, da redenção, que fomos comprados pelo sangue de Cristo. Ele pagou o preço, Ele morreu por nós, Ele morreu em nosso lugar. Quando nós o confessamos como Senhor e Salvador, Ele nos purifica de todo o pecado. Comprados pelo sangue de Cristo, estamos libertos da nossa condição de pecado, porque todos os nossos pecados são perdoados. Somos libertos da morte, porque agora em Cristo Jesus não estamos mais separados de Deus. Em Cristo Jesus estamos em Deus. Em Cristo Jesus temos o Espírito Santo. Em Cristo Jesus entramos no Santo dos Santos. Em Cristo Jesus temos vida eterna, libertos do pecado, libertos da morte e libertos das trevas. O diabo não tem autoridade sobre nós. Nós somos do Senhor, lavados e comprados no sangue de Cristo. O diabo só terá alguma autoridade se nós formos imprudentes. Aqui vai umas dicas. Nesses filmes de terror, tem muitas cerimônias satânicas, de quem segue satanismo e outras coisas. Quem fica assistindo aqueles filmes com aquelas cerimônias, podem ter perturbação na casa, porque esta pessoa, lavada e purificada no sangue de Cristo, tem poder e autoridade para mandar embora, mas em vez de mandar embora, ele abre a porta da sua casa e da sua vida por meio do filme de terror. Se você convidar as trevas entram. Não podemos participar de nada que seja cerimônia satânica, seja por leitura de livros, novelas, filmes, o que for. O diabo só terá alguma oportunidade em nossas vidas se abrirmos nossas vidas para as coisas do mal ou para pecados, abominações. Aí ele terá autoridade, porque agora libertos em Cristo, eu resolvi viver escravo do pecado de novo. Mas se eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, é o sangue dele que me purifica de todo o pecado. Nele eu tenho vida eterna, eu tenho o Espírito Santo para viver vida liberta de pecado, e eu tenho autoridade para mandar demônio embora. A glória do Senhor. Essa condição espiritual pertence a todos os crentes, a glória do Senhor. Mas às vezes os crentes não sabem. E às vezes os crentes fazem o jogo dos demônios sem saber o que está fazendo. Irmão, se tem gente que crê na Bíblia, em Deus, e treme, segundo a palavra de Deus, é o próprio diabo e os demônios. Eles têm medo. Quando Gadareno, com milhares e milhares de demônios, de 3 a 5 mil demônios, 6 mil, a legião de soldados do Império Romano variava de 3 a 5, 6 mil. Ele disse que tinha legiões. Na verdade, eram 2 gadarenos, dependendo do relato bíblico, menciona mais um, ou menciona que tinha 2. Eram milhares e milhares. Quando Jesus pega o barco no mar da Galileia, que é um lago de água doce, bonitão, e foi para a terra dos gadarenos, que era o lado de lá. Os 2 gadarenos, cena bem terrível, 2 homens nus, totalmente endemoniados, sujos, vivendo em cemitério, comendo vai saber lá o que, totalmente endemoniados. Quando eles viram Jesus, ajoelharam, pediram para Jesus: não nos manda no abismo, deixa a gente entrar nos porcos. E Jesus deixou. Não sei porquê, eu teria mandado para o abismo, mas Jesus é Jesus, Ele que manda, a gente obedece. Nenhum deles achou que tinha autoridade contra Jesus. Não tem. Está tudo debaixo dos pés do Senhor Jesus. Nós que estamos em Cristo não deveríamos ter medo, mas também não deveríamos dar oportunidades, e não deveríamos ter discurso da incredulidade. Agora inimigo isso, agora inimigo aquilo. Está implícito que ele tem alguma autoridade aqui sobre você. Sabe, pastor, quando vai expulsar demônios, os demônios fazem aquela confusão. Não vou sair, não vou sair. Sabe como é que é? Aí o pastor perde o tempo de falar para o demônio: vai sair, seu sem vergonha. Sabe, quando o pastor fez isso, ficou implícito que ele acreditou.
Se ele perdeu o tempo de responder, ficou implícito que ele acreditou. Se ele acreditou, ele é incrédulo. Se ele é incrédulo, o demônio não sai. Não tem que falar nada, irmão. Está escrito, vai sair, pronto e acabou. Teimou, continua citando a Bíblia. Não fica de conversa com mentiroso, porque fica implícito incredulidade. Quem tem incredulidade não tem autoridade. Crente está purificado no sangue de Cristo, está liberto da condição espiritual do pecado, tem vida eterna e tem autoridade. Se vai dar conversa para entidade do mal, deixando implícito que crê, perdeu a autoridade, vai ficar 3 horas lá expulsando, chama o outro pastor, porque deu corda. A palavra de Deus diz que a gente tem autoridade, a gente crê. Eu poderia ilustrar com algumas histórias, mas não vou ilustrar, porque a glória do Senhor. Eu quero dizer que lavado no sangue de Cristo, você tem vida eterna. Lavado no sangue de Cristo, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você tem autoridade e manda embora. Você também pode pedir para os pastores dar uma forcinha. Pastor, os pratos estão voando aqui em casa, você pode mandar embora? A gente vai lá, nós vamos mandar embora. Mas eu quero dizer para você que você pode fazer isso sozinho. Se você é de Cristo, bate o pé, a palavra do Senhor é verdadeira e manda embora. Pastor Silas, mas eu tive um pesadelo, parece que o inimigo durante essa noite. Acorda e acordado, manda embora em nome de Jesus. Pode pedir ajuda para outro, claro que pode. Pode fazer isso também com um grupo de intercessores, claro que pode. Não tem nada errado nisso. Mas antes de qualquer coisa, o que você é em Cristo, você é em Cristo. Você é liberto pelo sangue do Cordeiro. Você tem vida eterna e você tem autoridade sobre as trevas. Não é mérito humano, é a graça de Deus em Cristo Jesus, como outrora simbolizada, outrora profetizada, mas na plenitude dos tempos Ele se tornou homem para nos libertar do pecado, do diabo, da morte, das trevas. Ele nos libertou, somos dele. E se o Senhor tivesse só nos libertado, para falar a verdade, eu não tinha nem coragem de pedir mais nada. Se Deus falasse assim para mim, pastor Silas, pastor não, Silas não, meu servo Silas, aí fica... Silas, já estou tremendo, o que é, Senhor? Silas, você era escravo, agora você é livre. Senhor, está bom demais, Senhor, chega. Está bom demais, não vou nem pedir mais nada, chega, Senhor, não merecia nada. Mas não para aí, não para aí. Deus escolheu nos adotar como filhos. Somos espiritualmente filhos de Deus. E Deus escolheu, porque somos filhos, nos dá o Espírito Santo. Por esse Espírito, dentro do nosso espírito, está testificado, somos filhos de Deus. Por esse mesmo Espírito nós chamamos Deus de Pai e clamamos Abba Pai. E por esse mesmo Espírito nós somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, de coisas que ele não consegue nem imaginar. Uma herança que nós vamos receber na plenitude do reino, lá na Nova Jerusalém, não consegue nem imaginar que nós vamos sentir um gosto lá no paraíso, mas na Nova Jerusalém é muito mais. Porque quando nós ressuscitarmos em Cristo, ou formos arrebatados, a gente sai do paraíso, para encontrar o Senhor nos ares, depois entrar na plenitude do reino, por fim, na Nova Jerusalém. Isso é totalmente indescritível, faz parte do fato que nós somos libertos em Cristo Jesus. Tudo isso pela graça de Deus. Pastor Silas, parece que o senhor é um homem cheio de conversa, né? Não, está tudo na Bíblia. Gálatas 4. Se você me conhece, eu já estou terminando. Tem gente que assusta, porque eu leio o texto no fim do sermão e não no começo. Tem gente que fala assim: nossa, agora que o homem vai começar a pregar, meu Deus, quando termina esse culto? Na verdade, quando eu começo a ler o texto, eu estou terminando. É meu jeitão, meu estilo. Gálatas 4, verso 3.
Assim também nós, quando éramos menores ou escravos da nossa condição espiritual, na metáfora que o apóstolo Paulo vem usando, filhos menores de idade não têm autoridade perante a lei para resolver os seus problemas. Quando nós éramos menores, ou sem nenhum poder, sem nenhuma autoridade, ou quando éramos escravos de nossa condição espiritual, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo é qualquer convicção que tem solução nessa religião, naquela religião, ou na lei de Moisés. Na lei de Moisés, se for cumprir a sua moralidade, não tem solução nenhuma. Tem a solução do arrependimento, do animal inocente, de Deus perdoando pela sua graça, simbolizando Jesus. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Verso 4. Quando chegou a plenitude do tempo, primeira vinda de Jesus, iniciou-se o fim dos tempos até a segunda vinda. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, até redundância, né? Todo mundo que nasceu teve uma mãe, teve um útero, teve seios que amamentaram, mas a Bíblia faz questão de deixar claro que o verdadeiramente Deus humilhou-se no tempo, no espaço, tornou-se verdadeiramente homem. Ele é 100% Deus, 100% homem. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, ele tinha carne, ele tinha sangue, ele foi literalmente crucificado e ele nos comprou com o seu sangue, como diz Apocalipse. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, como homem santo, puro, cumpriu toda a lei em nosso lugar. Morreu naquela cruz, cumpriu a lei para resgatar os que estavam sob a lei, eram todos nós, judeus ou não judeus. Romanos 2, 14 e 15, Deus colocou no coração dos gentios a lei. Pelo menos toda a cultura tem noção do certo e do errado à luz do fato que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Em Cristo Jesus, somos resgatados da condição espiritual de pecado, porque todos os nossos pecados são perdoados. Em Cristo Jesus temos vida eterna, temos autoridade sobre as trevas e nos tornamos filhos de Deus. Verso 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Nas 12 horas de adoração e intercessão, vamos falar a verdade, ninguém vai aguentar ficar 12 horas aqui, só a pastora Hilda e o Átila, que parece que aguenta. Geralmente eu venho das 10 até a hora do almoço, volto 4, 5 e vou até às 10 da noite. Então, se você não puder vir às 12 horas, venha um período. E se veio de manhã, volte à noite. Os pastores são muito cheios do Espírito Santo, esses que estão vindo aí. Se você vier às 12 horas, quem vai chegar aqui? Filho de Deus. Se você vier às 12 horas, pelo Espírito Santo dentro de você, você vai falar, Pai. Você vai adorar, você vai louvar, vai ter liberdade espiritual aqui. E se você é filho de Deus, verso 7, assim você não é mais escravo, porém filho. Sendo filho, também é herdeiro de Deus. Coisa mais maravilhosa que está acontecendo aqui, que Paulo não está escrevendo para nenhum judeu. Quer dizer, até tinha judeus lá. Ele estava escrevendo por uma maioria de gentios gálatas. Em dado momento, porque o texto é muito profundo, o apóstolo Paulo é muito profundo, ele vai dizer que Agar simbolizava os rudimentos do mundo, a aliança do Monte Sinai, pessoa tentando se salvar, a Jerusalém da terra que está em escravidão, Sara que teve um filho segundo a promessa, que teve depois muitos outros descendentes, simboliza a graça de Deus em Cristo Jesus, porque toda essa abundância de filhos foi por promessa e não por mérito, e ela simboliza a nova Jerusalém.
os salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. E lá para frente no capítulo ele fala: vocês também são filhos da promessa. Nós somos filhos da promessa. Deus prometeu salvar pessoas de todos os povos, todas as línguas, todas as nações. E você deve estar perguntando assim: pastor, isso não era um culto missionário? É, mas missões é Jesus, irmãos. Missões é falar de Jesus para os povos. Missões é entender a graça de Deus em Cristo Jesus desde os dias de Abraão, e de Abraão a todos os povos da terra. Isso que é obra missionária. De tal maneira que nas 12 horas vamos nos colocar diante do nosso Pai Celestial, e é pela graça. Ele vai invadir o ambiente. Pela graça Ele perdoa os nossos pecados. Pela graça vai ter palavra profética aqui. Pela graça vai acontecer qualquer coisa que Deus queira fazer, pois é pela graça. Graça de Deus e palavra profética, irmão, não anula a racionalidade. Deus nos chama para a racionalidade. Hoje no discipulado que temos às 17 horas aqui na igreja, a pastora Hilda estava enfatizando: considera o autor e consumador de sua fé. Considerar é racional. Quando Deus falou com Josué: medita, não cesse de falar do livro. Cessar é racional, você lê, aprende, conhece e fala. Antes medita no livro dia e noite, é racional, para que você tenha cuidado de obedecer, então prosperará o seu caminho. Vai ter presença de Deus nas 12 horas, vai ter graça de Deus. Estou crendo que vai ter palavra profética também. Não vai impedir racionalidade, irmão. Deus nos chama para racionalidade. Hoje eu preguei fazendo um resumo histórico, é racionalidade. Então Deus fala por sonhos, visões, profecias, mas não está anulado ler a Bíblia. Não está anulado fazer discipulado. E se você quiser fazer o discipulado de domingo às 17 horas, talvez a gente abre 2 classes, aí fala comigo, que a gente pode fazer também, podemos abrir outra classe. Talvez você pode entrar nessa também, se for poucas pessoas, mas você vai crescer muito fazendo discipulado de vida cristã. Vamos orar agora? Amém, aleluia, glória a Deus. Vai ficar em pé? Vem o pessoal do louvor aí. Vamos orar, aleluia, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, aleluia. Pai amado, obrigado pela riqueza da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor também nos convida a não cessar de falar do livro. O Senhor também nos convida a meditar dia e noite. O Senhor também nos convida a não só saber, falar e meditar, mas para ter o cuidado de obedecer. E o Senhor fará prosperar os nossos caminhos. Obrigado, porque desde o Velho Testamento que o Senhor mostra que é pela graça. Ninguém nunca conseguiu obedecer à moralidade da lei. Somos pecadores, mas agora pecadores redimidos, comprados pelo sangue de Cristo. Somos teus filhos, sim, por causa de Jesus. Temos perdão, sim, por causa de Jesus. Temos vida eterna, sim, por causa de Jesus. Temos autoridade sobre as trevas, temos sim, por causa de Jesus. E oramos para que a graça do Senhor continue invadindo nossas vidas, para nós sermos sal da terra e luz do mundo, evangelizar no nosso país, e enviar missionários para terras distantes. Mas queremos também receber das mãos da graça do Senhor 12 horas de oração e intercessão agraciadas pelo Senhor. Não será o esforço humano, será a graça de Deus nos liberando para louvar, a graça de Deus nos edificando, a graça do Senhor. Esperamos milagres, esperamos palavra profética, esperamos revelação, mas esperamos Bíblia também. Queremos ter o respaldo da palavra do Senhor, para sermos cheios do Senhor e usados pelo Senhor para a honra e glória do nome de Jesus. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, aí na sua casa, nessa igreja, todos nós de olhos fechados,
Repita no seu coração para Deus esta oração: Pai Celestial, perdoa os meus pecados, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Obrigado porque Ele morreu naquela cruz por mim. Perdoa os meus pecados, dá-me vida eterna, enche-me do Espírito Santo. Amém.